No domingo passado e hoje também eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa doutrina da aliança. No domingo passado nós trabalhamos um pouco a relação da aliança com o sacramento do batismo e mostramos para a igreja, espero que de uma forma coerente, convincente e adequada, que nós batizamos crianças por causa da doutrina da aliança. A base fundamental do batismo infantil não é a fé, como muitas pessoas defendem, uma vez que as crianças não têm como exercer uma fé amadurecida, elas não podem ser batizadas até que tomem a sua decisão por Cristo. No entanto, quando nós estudamos a doutrina da aliança no Antigo Testamento, nós percebemos que as crianças estão incluídas nessa prática e são consideradas como parte do povo de Deus com seus plenos privilégios. O menino de 8 dias já recebia o sinal da aliança, que era a circuncisão. Então, a grande questão é, isso muda com a nova aliança? Então, hoje eu quero discutir um pouco com os irmãos a questão de ser uma aliança só, porém administrada em 2 dispensações. Há muito o que dizer sobre isso. Algumas coisas são até complexas. Nós vamos tentar falar o básico, especialmente pensando nessa questão da sua aplicação nos sacramentos. Então, vamos lá. Quando nós lemos a Bíblia, e essa é uma questão que é muito debatida entre os estudiosos do Antigo e do Novo Testamento, existe um tema centralizador e central nas Escrituras. O autor Gerhard von Gröningen, ele disse, olha, o tema que perpassa, que segue a Escritura inteira é um tema triplo. É o reino, o pacto, que é a aliança, e o mediador. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que em quase todos os livros da Bíblia, ou estes 3 temas aparecem, ou pelo menos um deles. Não há nenhum livro da Bíblia em que pelo menos um desses 3 temas não apareça de uma forma ou de outra nas Escrituras. O reino, o pacto, que é a aliança, e o mediador. Quando você lê a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo fala o tempo todo do reino. Mateus fala do reino dos céus, que o reino já veio. No Antigo Testamento nós temos o reino de Israel e Deus como seu grande líder. Deus é aquele que reina, Ele é o rei de toda a terra. E isso é falado nos Salmos, nos livros históricos do Antigo Testamento, nos proféticos do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nós adoramos aquele que é o Senhor. Ele é o Senhor porque Ele reina. Quando a Bíblia chama Deus de Senhor, ela quer dizer que Ele é aquele que tem o direito de governar. E qual é a base do direito de governar para Deus? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele governa tudo o que Ele criou. Ele governa o mundo, Ele governa as pessoas, Ele governa o universo. A Bíblia diz que o lugar onde as estrelas estão fixadas foi Deus quem colocou. Às vezes, alguns irmãos aqui gostam de ouvir e assistir palestras do Dr. Adalto Lourenço, e é assim, fabuloso quando ele começa a falar sobre o universo, as medidas do universo, as dimensões do universo. E a Bíblia fala em Isaías 42 que quando Deus quer medir o universo, Ele mede a palmos. Então, Ele governa tudo o que Ele criou. Ele é o Pai de toda a criação. O sentido em que nós todos podemos chamar Deus de Pai é porque Ele é o Criador. Esse é o sentido que muitas vezes Deus é chamado de Pai nas Escrituras. No entanto, Ele é o Pai daqueles que Ele adotou como seus filhos. No sentido específico, Ele é o Pai daquele que Ele salvou. Ele é o que reina. E o que é o reino? O reino não é a Palestina. O reino não é a igreja. O reino é tudo o que é o jeito de Deus governar. É o governo de Deus em si. Então o Senhor Jesus Cristo diz que onde Ele está, o reino está presente
com ele. E que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Você não pode delimitar geograficamente o reino de Deus. O reino de Deus não é Israel, não é a Palestina. Você não pode delimitar o reino de Deus institucionalmente. Alguns dizem que o reino de Deus é a igreja e que o Papa ele se assenta no trono da igreja para reinar. Nós achamos que essa é uma interpretação equivocada. Jesus disse que onde ele está, o reino está. E o reino de Deus não vem com visível aparência, e o reino de Deus está nos nossos corações. De modo que esse tema, ele ultrapassa a Escritura inteira e ele é um tema organizador da nossa doutrina, da nossa teologia. O segundo assunto é o da aliança. O tema da aliança já começa lá em Adão. Ele se torna mais claro em Abraão, mais claro ainda em Noé, ainda mais claro em Moisés, se transforma como a luz do sol ao meio-dia em Davi, é reafirmado em Jeremias, e o Senhor Jesus diz que o sangue que ele derramou na cruz é o sangue da nova aliança. No Antigo Testamento, quando falava-se a respeito dos reis de Israel, o rei Josafá foi um bom rei porque seguiu nos caminhos de Davi, seu pai, guardou a aliança e temeu a Deus. O rei Acabe não foi um bom rei porque não andou nos caminhos de Davi, não guardou a aliança. Que aliança? A aliança é simplesmente a declaração de que Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. O que é a aliança? A aliança é esse acordo que existe entre Deus e o seu povo, de que ele nos governa e nós o obedecemos. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Tudo na Escritura é feito a partir e colorido, marcado, manchado pelo tema da aliança. Todos aqueles que são convertidos a Cristo entram dentro da aliança. São chamados à comunhão do Pai e do Filho Jesus Cristo. A aliança é um tema que passa a Escritura o tempo todo. E a aliança é o tema dos sacramentos. Quem é batizado para entrar na aliança. Quem é circuncidado para entrar na aliança. De modo que quando o Senhor Jesus Cristo derrama o seu sangue na cruz, ele derrama o sangue da nova aliança. Nova aliança que quer dizer não outra aliança, mas a mesma aliança renovada na revelação do seu Filho Jesus Cristo. Tudo na Escritura é medido pelo amor pactual, ou o amor de aliança de Deus por nós. Deus ama e salva porque ele quer firmar uma aliança com seus eleitos, com seus filhos, com as suas filhas. E por último, o que muitas vezes a gente ouve, que é o grande tema da Escritura, que é o mediador ou o redentor. Nós aprendemos na escola dominical, na escola de ensino religioso, nas escolas, que o grande tema da Bíblia é Jesus Cristo, e isso é verdade. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus está anunciando o castigo de Eva, ele diz: eu porei inimizade entre a sua descendência, falando para a serpente, e o seu descendente, falando para a mulher. A descendência da serpente, que não é um monte de cobra esparramada pelo chão, mas são aqueles que vão seguir Satanás, que vão ser orientados pelo seu jeito de entender a vida. E o seu descendente, que não é todo mundo que ama a Deus, mas o representante deles, que é Jesus. A serpente e a sua descendência vai ferir o calcanhar do mediador, e o mediador vai quebrar a sua cabeça. Tem até uma musiquinha pentecostal que a gente acha meio ordinária, mas que o pessoal canta assim: eu tenho um sapatinho de ferro que é para poder pisar na cabeça do diabo. O diabo é manhoso, o diabo é um bicho perigoso. Não somos nós que temos um sapatinho de ferro para pisar na cabeça do diabo. É Jesus Cristo. Ele é quem pisou na cabeça de Satanás naquela cruz. Então a Bíblia fala do mediador o tempo todo. Quando você abre o livro de Números, e tem o período da peregrinação no deserto, e o povo experimentando o castigo de 40 anos no deserto, o livro de Números mostra Israel se queixando de Deus 7 vezes. O meu primeiro livro publicado é sobre esse tema.
E naquelas 7 queixas você percebe uma crescente de uma incompreensão de como Deus se relaciona conosco, até para a plena compreensão de como Deus se relaciona conosco. E números mostra que Deus se relaciona conosco por meio da aliança aplicada através de um mediador. Então tem um momento em que Israel reclama de Deus, lá em Números, e Deus se volta para Arão e diz: apresenta um sacrifício pelo povo. E Arão corre para ele preparar o cordeiro e fazer o sacrifício. Ele tem que fazer o sacrifício no meio do povo. E a Bíblia diz que todos os que estavam antes de Arão morrem. Todos os que estavam depois de Arão sobrevivem. Até que ele oferecesse o sacrifício, a praga não parou. A praga parou quando o sacrifício foi oferecido. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo é o mediador. Que todos os que não estão em Cristo, ou depois de Cristo, não serão salvos. Precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro derramado para ser salvo. Quando o publicano sobe ao templo e ele bate a mão no peito e diz: seja propício a mim, pecador, ele está dizendo que esse sangue do Cordeiro derramado no altar seja por mim. Era isso que significava o sangue do cordeiro, do novilho, do cabrito, do bode, do Antigo Testamento. Todos apontavam para o mediador. A forma como Deus nos perdoa é por meio do sangue do mediador. Ele prometeu lá em Gênesis 3,15, ele demonstrou isso na teologia do tabernáculo e do templo, e ele realizou isso quando Jesus Cristo morreu na cruz. O reino, o pacto e o mediador são os 3 temas entrelaçados. Van Groningen chama de o cordão de 3 dobras que atravessa toda a Escritura. Você vai perceber um desses três temas, ou os 3 temas em cada livro das Escrituras, que vai abordá-los de uma forma ou de outra, mas todas apontando para a ação de Deus na nossa vida. Então, o que é a aliança? A aliança é um dos 3 grandes temas da Escritura, segundo a perspectiva reformada para entender as Escrituras. O. Palmer Robertson, ele define a aliança como um pacto de sangue divinamente administrado. O que são os dizeres da aliança? É só o que está escrito ali em vermelho: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa é a aliança. A aliança quer dizer que você faz parte do povo de Deus. E a aliança quer dizer que você tem um contrato, um acordo, uma relação com o Deus de Israel e de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, uma aliança é aquilo que une pessoas. Quando você se casou com a sua esposa, vocês colocaram essa aliança como um símbolo da união de vocês dois. Ela representa o contrato, o acordo, o relacionamento que vocês fizeram e procuram manter na presença de Deus. Então, a aliança é aquilo que une pessoas. É o tipo de relacionamento que Deus tem conosco. Ele fez um acordo, ele fez um pacto, ele fez um testamento, ele fez uma aliança conosco. E o nosso relacionamento com Deus, segundo a revelação das Escrituras, ele é pactual e é inviolável. A forma como Deus se relaciona com você é por meio de um pacto. Eu serei o seu Deus, você será o meu povo. Eu vou perdoar os seus pecados e te salvar, e você vai me servir e viver a eternidade toda comigo. Essa é a aliança. Essa é uma aliança de sangue. A questão da presença do sangue na aliança mostra que esse relacionamento ele é de vida e de morte. Ele nunca é casual e ele nunca é informal. Quando Deus propõe a aliança para Abraão, e você vai perceber em Gênesis 15 que é Deus que propõe, ele manda Abraão fazer um sacrifício. Então Abraão pega animais, parte os animais no meio, longitudinalmente, então fica 2 pernas para cá, 2 pernas para lá, e a Bíblia diz que Deus vem numa chama de fogo e atravessa aqueles animais partidos no meio com fogo. Aquilo deixa Abraão assustadíssimo, porque ele parte os animais, mas ele não consegue fazer o que Deus faz. Deus acende o fogo e queima tudo. E Abraão fica lá. E aí,
Não tem mágica que resolve. Não tem Senhor dos Anéis que acende esse fogo. Não tem poder Jedi que faz isso acontecer. Isso tudo é fábula. Abraão percebe que ele não tem como manter uma parte de igual com Deus na aliança. Então, a Bíblia mostra que a aliança que Deus fez com a gente, ela é unilateral. É um pacto de sangue soberanamente administrado. É Deus quem propõe, é Deus quem administra, é Deus quem abençoa. Abraão só entra com uma coisa, a fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. No que ele creu? Que Deus será o seu Deus e todas as promessas que ele fez, ele vai cumprir. Deus prometeu a Abraão lhe dar a terra. Abraão nunca foi dono da Palestina. Mas a Bíblia diz em Hebreus 11 que ele visualizou a terra pela fé. De modo que lá na eternidade, Abraão vai receber a terra. Reverendo Weber Carlos de Campos diz que haverá um dia em que Deus vai entregar a Palestina para Abraão. Lá na eternidade vai ser dele. Não sei se vai ser bem assim. Mas a promessa é de que ele herdaria a terra. E ele nunca herdou a terra. Até o dia da volta de Cristo. Hebreus 11 diz que ele viu a cidade eterna pela fé. E Deus contou isso como justiça na vida dele. É um pacto que une as pessoas, ele envolve toda a vida e a morte, nós estamos envolvidos com Deus na vida e na morte, e é Deus quem administra. Nós somos apenas os abençoados, os grandes receptores, os maiores beneficiários. A gente fica dizendo as palavras até lembrar a palavra certa. Então, nós somos os maiores beneficiários da aliança que Deus fez conosco. Ele é o administrador da aliança, ele propõe, ele administra, ele julga unilateralmente todas as coisas. Ele é perfeito, ele é bom e ele é justo. Ele não administrará a sua aliança com injustiça, de modo que aquele que entra na aliança recebe e participa da justiça de Cristo que lhe é imputada ou colocada sobre você pela fé. Qual que é, então, a relação da aliança com a revelação? Gerhard Voss, um autor alemão, ele diz o seguinte: a revelação ela é histórica, ela é progressiva, ela é orgânica e ela é adaptável. Tudo que Voss fala sobre a revelação se aplica à aliança. A aliança é histórica, Deus fez aliança com Abraão, fez com Noé, fez com Moisés, fez com Davi, fez com Jeremias, fez com Jesus Cristo. Todas essas personagens viveram na história. Então a aliança é histórica. Ela diz respeito à presença da humanidade na terra e estes são aqueles com quem Deus a ratificou. Então ela é caracterizada por vários atos no decorrer da história. Deus vem e fala com Abraão. Deus vem e fala com Noé, coloca lá o arco da aliança, não o arco-íris, mas o arco da aliança nas nuvens depois do dilúvio. Ele vem a Moisés e dá a lei, entrega as tábuas da lei, que faz parte da aliança. Ele vem a Davi e diz que o Messias virá da família dele, lá em 2 Samuel 7. E ele diz para Jeremias que enquanto houver dia, enquanto houver noite, enquanto houver lua, a aliança de Deus não cairá por terra. Então, quando chega Jesus, disse na celebração da ceia: este é o sangue da nova aliança. A aliança se cumpre em Jesus Cristo e o sangue que ele derramou é o que paga o preço de todas as dívidas de pecado com Deus. Aquilo que Abraão não pôde fazer em Gênesis 15, Jesus Cristo fez na cruz por nós. Ela é progressiva. À medida em que a revelação bíblica vai se desenvolvendo, as pessoas e aqueles que fazem parte da aliança entendem um pouco mais a respeito dela. Então, Noé soube mais da aliança do que Adão sabia. Moisés soube mais da aliança do que Noé sabia. Davi soube mais da aliança do que Moisés sabia. Jeremias soube mais da aliança do que Davi sabia. E os apóstolos do Novo Testamento aprenderam mais da aliança do que todo o Antigo Testamento sabia.
Porque na revelação ela é progressiva, o Senhor vai descortinando. Deus diz para Abraão que o Messias viria da família dele. Deus diz para Davi que o Messias virá da família dele, ou seja, Abraão era pai de numerosas nações. Davi era o rei de Judá e de Israel. Então Deus vai afunilando a revelação. Quando você chega no livro de Malaquias, você fica sabendo que o Messias vai nascer em Belém. Ele vai dizendo mais e mais a respeito do Messias, do Salvador e da aliança. Ela é progressiva, ela se expande e ela afunila à medida em que se desenrola no decorrer da história. Cada fase da aliança acrescenta detalhes novos sem anular as anteriores. E aqui então é importante eu falar sobre uma questão que é fundamental e que é complexa. Nós defendemos que é uma aliança só. Se você pega a Bíblia de Scofield, que foi uma das primeiras Bíblias comentadas que surgiram, publicadas aqui no Brasil, ela é dispensacionalista, ela vai dizer que são 7 alianças no decorrer da Escritura. O pentecostalismo ensina isso, é o que você mais vê no YouTube. Nós não cremos que são 7 alianças, cada uma diferente da outra. É a mesma aliança em 2 dispensações, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, ou a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A aliança que Deus revela para Noé é a mesma que ele tinha revelado para Adão, só que agora ela tem mais detalhes. A aliança que Deus revela para Moisés é a mesma aliança que ele tinha revelado para Noé, só que agora ela tem mais detalhes. A mesma coisa com Davi, a mesma coisa com Jeremias, a mesma coisa com o Senhor Jesus Cristo. É uma aliança só. Porque cada vez que Deus revela a aliança para um dessas personagens que eu mencionei, Deus diz: eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. É a mesma aliança. Agora ela traz alguns detalhes diferenciados. Por isso, quando o Senhor Jesus diz que Ele está derramando o sangue da nova aliança, é importante você prestar atenção na palavra grega que é traduzida por novo. Porque, como eu já disse várias vezes, a gente tem que repetir isso à exaustão numa igreja calvinista, a palavra novo é kainê, não é a palavra neo. Neo é uma palavra grega que significa um novo, completamente novo, o outro. Então você tinha um Volkswagen, aí você compra um Renault, você comprou outro carro. É um carro novo, é um carro diferente do anterior. Agora, se você tem um Volkswagen e você manda reformar o Volkswagen, e aí você diz: meu carro está novo, ele não virou outro carro, é o mesmo carro com peças novas. É assim a aliança. Então, quando você vê no Novo Testamento a Bíblia falando que nós somos um novo homem, que nós temos uma nova aliança, e que nós vamos viver num novo céu e numa nova terra, em todas essas ocorrências, a palavra nova ou novo é kainê. É um novo a partir do velho. Você é um novo homem, uma nova mulher a partir do antigo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você continuou sendo pecadora. Só que agora você recebeu o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna. Por isso você é novo. Você vai viver na nova terra, no novo céu, que Deus vai renovar com a volta do Salvador. De modo que quando o Senhor Jesus Cristo derrama o seu sangue, Ele não está fazendo outra aliança com Deus. Ele está ratificando a mesma, agora plenamente cumprida através do seu sacrifício na cruz. Esse é o grande ponto. E aí, quando nós chegamos nessa questão, vem um assunto que é o mais debatido dentre todos os ramos teológicos da igreja. Existe entre a antiga aliança e a nova aliança continuidade e descontinuidade. Tem coisas que continuam, ela é uma nova a partir do velho, e tem coisas que mudam. Um carro reformado recebe peças novas. Assim também é o progresso da aliança. Ela recebe peças novas. Quando Deus faz a aliança com Davi, Ele diz: o Messias vai sair da sua casa. Essa é uma peça nova. Até então a gente sabia que seria alguém da família de Abraão. Alguém da família de Jacó. Jacó era pai de 12 filhos.
De qual deles virá o Messias? Da tribo de Davi, da tribo de Judá, da tribo de Dan, da tribo de Zebulon, da tribo de Naftali? Então Deus diz para Davi, não, o Messias virá da família de Judá, da sua família. Deus havia dito para Jacó lá atrás que o cetro não se arredaria da mão de Judá, ou seja, que os grandes reis do povo de Deus viriam da tribo de Judá. Agora ele diz que o Messias virá da tribo de Davi, da família de Davi. E aí você pega a genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas, é a genealogia de Davi. Lucas leva até Adão. E Mateus leva até Abraão. Então, há uma continuidade, mas há uma descontinuidade. A aliança agora não é mais celebrada pela circuncisão, mas pelo batismo. Em vez de usar uma faca que tira sangue e prepúcio do menino, vai usar água que molha a cabeça do menino e da menina. Essa é uma peça nova. Mas o significado do batismo é o mesmo significado da circuncisão. Pelo batismo você entra na aliança. Pela circuncisão você entra na aliança. Há uma aliança só, mas ela é administrada em duas dispensações. Na primeira dispensação, o sacramento é a circuncisão. Na segunda dispensação, o sacramento é o batismo. Na primeira dispensação, o sacramento é a Páscoa. Na segunda dispensação, o sacramento é a ceia. Tem peças novas da mesma aliança. A ceia substitui a Páscoa. O batismo substitui e complementa a circuncisão. Os dispensacionalistas dizem que cada aliança é uma nova aliança diferente. E que é porque Israel fracassou, é que Deus então fez uma nova aliança com o novo prometido. Nós dizemos, não é assim. O fracasso de Israel, o fracasso do povo de Deus não destituiu a aliança, obrigando Deus a fazer uma nova. Deus simplesmente complementa, implementa a mesma aliança, expandindo o seu significado e dizendo mais detalhes a respeito do Messias que vai ser o seu representante. Essa aliança também é orgânica, ou seja, cada fase do progresso da aliança está relacionado um com o outro, de modo que é uma aliança só. É a mesma aliança aplicada a fases novas da revelação de Deus para o seu povo. Como uma semente se desenvolve até a árvore adulta. Você pega uma semente de maçã, você planta a semente de maçã, vai nascer um pé de maçã. Quando você olha para a semente, você pensa assim, isso aqui não vai virar uma maçã nunca. Então, a semente começa assim lá em Gênesis 3,15, o descendente e a descendência. Aí Deus mostra no arco da aliança que ele vai preservar um povo, a Noé. Ele diz que esse povo será o povo de Abraão. Ele diz isso para Abraão. Ele diz que dentro desse povo ele vai escolher uma família, a família de Davi. E ele então diz para Jeremias que tudo que ele falou anteriormente, ele vai manter, que o exílio na Babilônia não quebra a aliança. Pelo contrário, a confirma. Então Deus diz para Jeremias, enquanto houver noite, enquanto houver dia, enquanto houver lua, enquanto houver sol, a minha aliança não muda. E aí Jesus diz, este é o sangue da nova aliança. E ela é adaptável. O propósito da revelação da aliança não é intelectual, mas ele é relacional. Cada vez que Deus expande o significado da aliança, revelando mais detalhes para uma pessoa, ele mostra os detalhes para fortalecer o seu relacionamento com o seu povo. De modo que quando nós falamos de aliança, nós não estamos falando apenas de uma doutrina, de uma questão do intelecto. Nós estamos falando de como nos relacionamos com Deus. E isso afeta como você age e como você deixa de agir. Entender que é uma aliança só em duas dispensações traz uma influência tremenda em duas áreas da teologia e da doutrina. A eclesiologia e a escatologia. Como nós entendemos o tempo do fim tem a ver com como entendemos a aliança. Se temos 7 alianças, então a última aliança, que é diferente das outras, traz um monte de coisa nova que a gente precisa fazer. Mas se é a mesma aliança, tudo o que foi dito a Abraão, a Isaac, a Israel, ao povo de Deus,
continua firme e é a base em cima da qual o povo de Deus se orienta, se move e pratica o seu relacionamento com Deus. Então, a revelação da aliança vai se adaptando ao período em que nós estamos vivendo. Mas é a mesma aliança, não foi alterada de forma nenhuma. O ambiente da revelação divina nunca foi uma escola, mas sempre foi uma aliança, um pacto, um relacionamento estabelecido. Deus se revelou respondendo às necessidades do seu povo à medida que elas surgiram no decorrer da história. Então, a cada vez que Deus vem e fala detalhes da aliança, Ele está inaugurando um novo tempo de revelação para o seu povo. Você lê a Bíblia e vai perceber que nós temos 3 ou 4 épocas de grande revelação. A criação e a queda. Depois nós temos o período da lei. E depois nós temos o período dos profetas. E aí o período do Novo Testamento. São 66 livros, mas eles estão girando em torno de 4 épocas de grande revelação de Deus na história. E isso nos leva a entender que Deus ele se adapta ao homem a quem ele está se revelando. Um dos grandes aspectos do calvinismo, no que diz respeito à revelação, nossa definição de revelação é que Deus se adaptou a nós para nós entendermos o que ele queria dizer. O que é revelação? É Deus falando coisas divinas em linguagem humana. Então nós entendemos que a revelação ela acontece de 3 formas. A revelação geral, em tudo o que Deus criou, os céus proclamam a glória de Deus. E Paulo diz que essa revelação ela é suficiente para condenar, mas ela é ineficiente para salvar. Ver o sol nascer todo dia mostra que há um Criador, mas você não consegue saber qual e quem. Então o mundo vê o sol nascer e fica deslumbrado, que maravilha! Aí vem uma turma aí e diz, não, isso foi fruto do Big Bang, blá, 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 e aquela coiseira toda. Nós dizemos, Deus criou. Então o firmamento, para aqueles que conhecem a revelação, é a demonstração da presença de Deus na sua criação. Mas também Deus se revela por meio da Escritura. Deus coloca em palavras humanas tudo o que Ele quis mostrar a respeito dele e do seu plano para nós. Deus não revelou tudo. Mas o que Ele revelou é suficiente para você conhecê-lo e obedecê-lo. E terceiro, Deus se revelou em Jesus Cristo. Quando você entra num relacionamento com Jesus Cristo, você entra num relacionamento com Deus. Essa é a grande questão da história. Quem é Jesus Cristo? As pessoas dizem lá, não, ele é um hippie drogado que teve um monte de ideia revolucionária. É isso que a Rede Globo coloca toda a Páscoa para a gente e todo Natal. Mas a Bíblia diz, não, ele é o Filho de Deus que se encarnou e veio até nós com um propósito, salvar pecadores da sua condenação. Está escrito isso várias vezes na Escritura com todas as letras. Não entende quem não quer entrar num relacionamento especial com Jesus Cristo. Assim, ela se adapta a nós e nós podemos viver. Então, assim como a revelação é assim, histórica, progressiva, orgânica e adaptável, a aliança também, em todas as suas fases de revelação, foi para nós. E aí o Van Groningen faz esse gráfico, que quase a gente não entende, mas o que ele quer dizer? Que a revelação começa pequena e vai se expandindo no decorrer da história. Que é uma aliança só, que ela foi feita com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e com Jesus Cristo. E a Bíblia então diz que tudo na revelação aponta para a vinda do Senhor Jesus. Paulo diz em Gálatas 4:4, e vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, a Bíblia diz que o ponto alto da revelação e o ponto alto da aliança é a vinda de Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez como servo e ele virá a segunda vez como rei. Ele veio como cordeiro mudo que foi para o matadouro e ele virá como o leão que ruge e ninguém pode deter. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, capítulo 4, João vê o céu, e ele vê o trono,
e ao redor do trono ele vê 24 anciãos, os apóstolos, os filhos de Jacó e os seres viventes, 4 seres viventes. E eles se prostram diante do trono, e João olha para o trono e ele vê no trono um cordeiro todo manchado de sangue. Ele diz, eu olhei para o trono e vi um cordeiro como que tendo sido morto, ou seja, todo manchado de sangue. Mas quando a Bíblia diz que os seres viventes e os anciãos olham para o trono, eles veem o leão da tribo de Judá. Aqueles que já estão no céu olham para Jesus e vê o rei. Nós que estamos daqui, temos que ver primeiro o servo e com ele nos relacionarmos, para então conhecermos o rei que vem nos buscar. E aí você vai se lembrar, Jesus é rei, é profeta e é sacerdote. Como rei, ele governa e liberta o seu povo. Como profeta, ele anuncia a vontade de Deus e a sua palavra. Ele condena o pecado e ele aponta o caminho da salvação. E como sacerdote, ele propicia o pecado, ele faz o sacrifício e ele é a propiciação, ele é a ovelha que é morta no altar. De modo que quando ele ressurge, não tem mais altar. O último altar foi a cruz. Porque ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se sacrificou por nós. E aí você vai perceber no Novo Testamento, depois dos Evangelhos e do livro de Atos, que nunca mais é dito sobre altar. Toda vez que alguém vê Jesus, ele está no trono. Então esse palco aqui não é altar, embora tenha um monte de gente que chame isso aqui de altar. A mesa da ceia não é altar, embora um monte de gente chame de altar. Não tem mais altar, tem trono, porque aquele que morreu no altar, ressuscitou e se assentou no trono, Atos capítulo 2. Jesus foi assunto ao céu e a Bíblia diz que ele se assentou à direita da majestade. Daí todas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas e o Apocalipse, sempre que mencionam Jesus, ele está no trono. Paulo diz que do trono ele virá para julgar vivos e mortos. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele tem uma visão do céu. Ele vê Jesus de pé ao lado do trono. É a única vez na Bíblia que Jesus está de pé ao lado do trono. Todas as outras vezes ele está sentado no trono. Estar sentado no trono quer dizer que ele está governando. O rei governa do trono. É dali que ele determina tudo. Mas quando ele se levanta para receber Estevão, isso é uma revelação consoladora para nós. Na hora da morte, nós não seremos abandonados. O nosso Salvador se levantará para nos receber. Por isso, você que vive com medo da morte, lembre-se disso. Na hora da morte, não vai ser o leão, o lobo que vai estar te mordendo e te comendo. Porque atrás do leão e acima dele, Jesus está de pé te aguardando. Isso consola, isso traz paz para o coração. Então, é uma aliança só. E Paulo diz que tudo no Antigo Testamento é sombra daquilo que virá. Se é sombra, não é outra coisa, é a mesma coisa. Aqui nós temos essa luz que bate aqui na janela e joga a sombra dos vidros da janela em cima dos irmãos. A sombra da janela mostra que tem uma janela. Então, a Bíblia mostra que há uma luz lá na eternidade que bate na cruz e lança uma sombra sobre todo o Antigo Testamento. O tabernáculo, o templo, os sacrifícios, os cordeiros, todos eram sombra do Messias, do cordeiro que viria depois. Uma aliança só, em duas dispensações. Então, quando você olha todas essas alianças que são mencionadas na Bíblia, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus Cristo, não são 7 alianças diferentes. É a mesma aliança ratificada e ampliada à medida em que a revelação progride nos atos revelatórios de Deus. Então, em primeiro lugar, há uma unidade nas alianças. Cada aliança sucessiva é edificada sobre o relacionamento estabelecido nas anteriores. Olha Êxodo, capítulo 6, versículo 4 a versículo 8. Deixa eu tentar mexer aqui um pouquinho, só para mostrar isso para os irmãos.
Êxodo, capítulo 6. Vocês se lembram que Êxodo 6 é a conversa de Deus com Moisés. Verso 4 a verso 8. É 6, né? Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Deus não está fazendo uma aliança nova com Moisés. Ele está dizendo, eu me lembrei da minha aliança. Ele está trazendo a mesma aliança que ele já tinha falado para Noé, agora para Moisés. Ele não diz, eu vou fazer uma nova aliança com você. Eu me lembrei da aliança. E vou aplicar a aliança com vocês. Então, ele diz, me lembrei da minha aliança, portanto, porque eu me lembrei da minha aliança, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, quando fez aliança com ele, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Observe que Deus não faz uma outra aliança com Moisés. Ele resgata a antiga, que ele tinha feito com Abraão. Uma aliança só, em duas dispensações. É isso que a Escritura traz para nós. A unidade é vista nas características do estabelecimento na experiência histórica e nas genealogias. O herdeiro de Davi herdaria todas as promessas feitas a Noé, a Abraão e a Moisés. Leia em casa 2 Samuel 7, que é quando Deus diz para Davi que o Messias virá da família dele. Veja se ele está fazendo uma aliança diferente das anteriores. Não, ele está reafirmando as promessas que ele fez a Abraão, a Noé, a Moisés e agora a Davi. Não é outra aliança, não é uma nova aliança, é a mesma aliança sempre. A nova aliança só pode ser compreendida se for o cumprimento das anteriores. Quando Jesus disse, este é o sangue da nova aliança, só tem razão de ser ele derramar o sangue se for com base nas alianças anteriores. Então ele não faz outra aliança, uma aliança diferente. Ele faz a mesma aliança, agora mostrando claramente que é o seu sangue o valor do pagamento da nossa dívida de pecado. Há uma unidade temática nas alianças. Toda vez que a aliança é mencionada, Deus repete, eu sou o seu Deus, vocês são meu povo. Essa frase que faz com que a gente fale de aliança e não alianças na Bíblia. E aí você pode conferir Gênesis 17:7, Deus falando sobre a aliança a Abraão. Êxodo 6:6, Deus falando sobre a aliança com Moisés. 2 Reis 11, Zacarias 8, 2 Coríntios 6 e Apocalipse 21:23. Sempre que a aliança é mencionada, ela é mencionada como uma única aliança. Por último, Cristo, não o tabernáculo e o templo, é o cumprimento da aliança. Quando chega a plenitude do tempo, Deus envia Cristo. Ele é o cumprimento da aliança. Agora, tem também diversidade nas alianças. A unidade na aliança divina não é monótona e sem vida. Há 3 distinções estruturais notáveis. Isso aqui é teologia sistemática, que nem sempre nós dominamos bem essa conversa aqui, mas os irmãos vão entender algumas coisas aqui. Então nós temos as alianças pré-criação, que é quando Deus faz uma aliança com a criação, as alianças pós-criação. A aliança pré-criação é chamada de conselho de paz ou conselho da redenção, isso é uma linguagem da teologia sistemática.
Se você é curioso e gosta de ler a Confissão de Fé de Westminster, você vai encontrar essa linguagem lá, o conselho de paz, o conselho da redenção. Quando a Confissão de Fé menciona isso, ela está falando da aliança. Da aliança com Adão antes da criação, logo após a queda. A chamada aliança das obras e aliança da graça. Deus fez uma aliança com Adão. Olha, se você me obedecer, você vai viver eternamente comigo. Aí ele desobedeceu. Deus, então, o destituiu. E aí, o que passa a valer é a chamada aliança da graça. A aliança da graça não é feita com o homem, com Adão. A aliança da graça é feita com o descendente, o Messias. E essa aliança, ela já vem desde o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, tudo que é feito, em termos de aliança, é pensando no Messias que virá. No descendente. A aliança das obras trata do relacionamento de Deus com o homem antes do homem pecar. A aliança da graça trata do relacionamento de Deus com o homem após a queda deste no pecado. Eu sei que os irmãos gostam demais de ver o Cláudio Duarte com aquelas piadinhas evangelicais dele na internet. A gente morre de rir. A maioria delas torce a Bíblia. E eu fico preocupado, eu falo isso constantemente, eu fico muito preocupado quando as pessoas colocam Adão pecando antes dele pecar. Por que o Satanás tentou Eva e passou a perna em Eva? Aí vem um e fala assim, porque Adão foi um irresponsável, ele não estava cuidando adequadamente da sua mulher, ou seja, Adão estava pecando antes de pecar. Como que Adão pecou antes de pecar? Isso é conversa do Cláudio Duarte e desse pessoal que não lê a Bíblia direito. Adão não foi irresponsável. Eva foi tentada e depois, por meio dela, Adão. Mas não foi porque ele foi irresponsável que Eva caiu lá no pecado. Mas o homem é o cabeça, ele tinha que estar vigiando a mulher. Isso é conversa de pecador que quer fazer Adão pecar antes dele pecar. Adão não tinha pecado antes de comer aquele fruto. Ele pecou depois, do fruto para frente. E aí a gente fica atribuindo pecados do pós-queda ao antes da queda. Adão foi irresponsável, ele era orgulhoso, ele era arrogante, aquela coiseira toda. Conversa fiada, gente. Isso é conversa para as feministas. Não para quem crê na Escritura Sagrada. Adão não pecou antes de pecar. Ele só pecou depois de pecar. Se é que você está entendendo o que eu quero dizer. Então, antes dele pecar, Deus tinha uma aliança com ele. Aí ele pecou. A aliança foi quebrada. Deus fez uma aliança com o descendente, o Messias, o prometido, Cristo, o Salvador. E todas as alianças do Antigo Testamento são baseadas nessa promessa de que Deus enviará o Redentor. E ele enviou. Gálatas capítulo 4, verso 4. E aí que é uma linguagem que a gente conhece mais, a velha aliança e a nova aliança. Palmer Robertson, ele acha muito ruim nós falarmos Velho Testamento e Novo Testamento, porque testamento sempre diz respeito a alguém que vai morrer ou está quase morrendo, então ele coloca as suas disposições de última vontade. Um testamento registra as últimas vontades de quem está moribundo, prestes a morrer. Então, Palmer Robertson diz, olha, essa linguagem, embora ela seja consagrada pelo tempo, ela não é adequada para a Escritura. O que nós temos na Escritura não é Antigo Testamento ou Velho Testamento. Nós temos Antiga Aliança ou Velha Aliança. Ou Antigo Pacto e Velho Pacto. Nova Aliança, Novo Pacto. Não Novo Testamento. Jesus Cristo não colocou ali no Novo Testamento as suas disposições de última vontade porque ele estava prestes a morrer. Ele ressuscitou. Então, nós falamos de Velha Aliança e Nova Aliança, não Velho Testamento e Novo Testamento. Essa linguagem que está escrita aí na sua Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, é aliança. O testamento é nada mais, nada menos que aliança, o pacto que Deus fez entre nós. E qual é a aliança? Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Essa é a aliança. Quando nós falamos que os presbiterianos são aliancistas, é isso que nós queremos dizer. Nós cremos que Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. A igreja é o povo de Deus. Então, antes de Cristo e com Cristo. A velha aliança é a promessa e sombra.
A nova aliança é cumprimento e realização ou realidade. Você lê isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 e versículo 25. Voltando ao gráfico. Então, o gráfico, ele mostra que a estrutura da aliança é essa. Ela vai abrindo o leque, mostrando a realidade da nova aliança, mas ela também vai fechando o leque, dizendo tudo se afunila no Salvador, no descendente prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deixa eu fazer aplicações. Primeira aplicação. O propósito definitivo da aliança da criação encontra realização na aliança da redenção. Deus criou todas as coisas para redimi-las. Então, já era propósito de Deus nos levar para morar a eternidade com Ele. O propósito da aliança é nos levar para viver com o Deus da aliança. Entrar na aliança é entrar na promessa da vida eterna. Segundo, as ministrações da aliança são orgânicas, ou seja, uma não substitui a outra, mas a expande com novas revelações. Nós cremos que Deus sempre revelou a mesma aliança, expandindo, acrescentando novos detalhes para preparar e para construir a base fundamental da nossa fé. Quando nós falamos que cremos nas Escrituras Sagradas, nós cremos em toda a revelação que ela registrou a respeito do conhecimento de Deus para nós. Terceiro, todas as promessas proféticas de cada parte da aliança, em seus desdobramentos, encontram o seu cumprimento final e perfeito em Cristo, porque Cristo é o mediador da nova aliança. Tudo que a gente entende sobre a aliança tem o seu ponto final e o seu ponto mais alto em Jesus Cristo. De modo que o segredo da aliança é o relacionamento com Jesus Cristo. Se você se relaciona com Jesus, você está na aliança. Ele é o mediador da aliança. Ele é o mediador daqueles que estão entrando na aliança, por causa do seu chamado, por causa da sua eleição. Quarta, as relações entre a antiga aliança e a nova aliança é de continuidade e descontinuidade, de promessa e cumprimento, e não de fracasso e substituição, que é a mentalidade do dispensacionalismo. O povo de Deus fracassou, Deus fez uma nova aliança. O povo de Deus fracassou de novo, Deus fez uma nova aliança. O povo de Deus fracassou outra vez, Deus fez uma nova aliança. Não, Deus ratificou a antiga aliança, dizendo, vocês fracassaram, mas a aliança permanece. E se vocês querem entrar na aliança, façam um pacto de obediência comigo. Obedecer à mesma aliança, não uma outra aliança, uma aliança diferente. Dessa forma, 3 questões para vocês levarem a pulga atrás da orelha para casa e se questionarem se são aliancistas ou dispensacionalistas. Primeiro, não houve fracasso e por isso foi estabelecida uma nova aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, com Jeremias e Cristo. Não, foi ratificada a mesma aliança com cada um desses. Quando Jesus diz que o sangue dele é o sangue da nova aliança, não é outra aliança, mas é a mesma aliança agora cumprida nele. Segundo, em cada fase ou cada dispensação, houve descontinuidade e continuidade com acréscimos revelatórios. Isso aqui é a grande questão. Por causa de continuidade e descontinuidade, nós tomamos várias posturas e defendemos várias doutrinas hoje em dia. Por exemplo, se você não crê que é uma aliança só, então você acha que Deus vai salvar a igreja de um jeito e Deus vai salvar Israel de outro jeito. O pré-milenismo e o dispensacionalismo pensam assim, porque eles acham que a descontinuidade é maior que a continuidade, então há 2 povos de Deus diferentes para ser salvo, Israel e a igreja. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a igreja é o Israel de Deus, e que Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento. De modo que quem foi salvo em Israel foi salvo pela graça na promessa do Messias que viria.
E quem é salvo no Novo Testamento é salvo pela fé no Messias que já veio. A diferença é que nós olhamos daqui para trás e eles olham de lá para cá. Nós estamos depois da cruz, eles estão antes da cruz. Eles estão antes da cruz, então eles creem na promessa do Messias que virá. Eles só não tinham entendido que o Messias salvaria por meio de um sacrifício dele mesmo. Essa é a relação que eles não conseguiram fazer. Mas não é porque eles não conseguiram fazer que eles serão salvos por um método diferente. Nós somos salvos pela promessa do Salvador, o sangue derramado na cruz, o sangue do cordeiro, do cabrito, do bode, do novilho, do pombo derramado no altar, do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento, era o sangue do cordeiro derramado na cruz. Então, quando João aponta Jesus Cristo para André e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo diz: Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal. Porque você acha que tem mais descontinuidade que continuidade, então você acha que entregar dízimo é uma coisa só do Antigo Testamento. E que no Novo Testamento você faz a oferta que você achar melhor. Então você diminui a força da doutrina do Antigo Testamento e libera as pessoas para agir com mais liberdade. Nós cremos que é uma aliança só. De modo que aquilo que é ensinado de forma moral e prática no Antigo Testamento continua no Novo. Existem promessas relacionadas à prática do dízimo. Você crê que o Antigo Testamento é a palavra de Deus? Ou você crê que é menos palavra de Deus? Uma das broncas que a gente tem com os irmãos gideões é essa história de publicar o Novo Testamento com Salmos e Provérbios só. Uai, Salmos e Provérbios é mais Bíblia que Jeremias, Zacarias e Malaquias no Antigo Testamento? Aí os gideões se justificam. Não, a gente coloca só Salmos e Provérbios para ficar mais barata a publicação. Essa é a justificativa. A gente entende. Mas o que dá a entender é que o resto do Antigo Testamento é menos Bíblia. Ainda que não seja essa a intenção em publicar dessa forma. Então nós cremos que tem que ser a Bíblia toda. A Bíblia toda é a palavra de Deus. O Antigo Testamento é explicado, aplicado e cumprido no Novo. Nós aprendemos que o Antigo Testamento está explícito no Novo Testamento. E o Novo Testamento está implícito no Velho Testamento. Por isso nós temos aprendido sempre mostrar Cristo a partir de todos os textos do Antigo Testamento, porque Ele está lá. E os irmãos têm percebido essa mudança nos sermões dos pregadores de 10 anos para cá. Que quase todo mundo agora não prega num texto do Antigo Testamento sem falar pelo menos uma vez como que esse texto tem a ver com Jesus Cristo. E isso tem melhorado muito a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso, então, em último lugar, Gálatas 4:4 considera a vinda de Cristo como a plenitude do tempo. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou Jesus Cristo. Nascido de mulher, promessa do Antigo Testamento, a virgem conceberá. Nascido sob a lei, o meu servo cumprirá a minha palavra. Então Jesus Cristo veio para cumprir a promessa que ele nasceria de uma virgem e para cumprir a verdade de que ele obedeceria à lei sem pecado. Ele é a plenitude do tempo.